Dia 23 de fevereiro. Mais que um pedido, uma decisão. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que era ali colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Atos capítulo 3, dos versos 1 a 3. Na cultura judaica, fazer doação de dinheiro aos mendigos era uma atitude louvável no período bíblico. Então, à porta formosa e imponente do Templo de Jerusalém ficavam muitos mendigos, pessoas necessitadas. Entre aqueles mendigos havia um que a Bíblia destaca. Aquele homem passou um grande período de sua vida pedindo que lhe dessem esmolas, uma vez que nascera com uma deficiência física que o impedia de exercer alguma profissão. Ele já estava acostumado com sua rotina. Todos os dias alguém o ajudava a chegar à porta do templo para fazer seus pedidos de ajuda financeira aos que ali estavam ou dali saíam. Não havia, da perspectiva humana, uma saída digna para a sua condição penosa. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. A maneira como aquele homem olhou para eles fez toda a diferença, pois em seu olhar havia esperança e fé. Aos que olham para Cristo, mas de momento em momento vacilam, olhando também para os problemas. Às vezes não recebemos o que queremos ou o que pedimos, mas Deus sempre estará disposto a nos surpreender e oferecer o melhor dele. Dinheiro não era o melhor para aquele homem, pois seria uma solução pouco satisfatória e temporária. Mas o milagre, sim, mudaria sua vida para sempre. Você tem uma escolha hoje: ficar à mercê, feito um pedinte, ou se levantar e andar firme nas palavras que Jesus diz a seu respeito. Viva com Jesus e desenvolva intimidade com o Pai. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arão. Os descendentes de Terá.
São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão e seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Harã com a idade de 205 anos. Palavra-chave: decisão.